Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa que traz informações que podem mudar a realidade da sua empresa e vai mudar a realidade da sua empresa. Hoje a gente tem um tema muito legal que poucas empresas conhecem, poucas empresas aplicam. E que se quando elas aplicarem, pode transformar realmente. A gente vai falar sobre Lei do Bem 2026, o que mudou e por que as empresas não podem mais ignorar a inovação. Cara, todo mundo fala de inovação nas empresas, todo mundo fala que precisa inovar, só que quando tem oportunidade de utilizar benefícios do governo para tanto, parece que elas ignoram isso. E para entender melhor esse tema, eu chamei um cara que mais conhece sobre o assunto, meu parceiro, meu amigo aqui, Cirdelei Fabiano. Tudo bem, Cirdelei? Tudo bem, é um prazer aí, mais uma vez aí participar aí do Papo de Aliado. Paulo e colegas aí, ouvintes, né? É um grande prazer a gente estar aqui e bater um papo aí mais uma vez sobre esse tema que, com a reforma tributária aí, está mais em alta aí do que nunca, né? Exato, Cirdelei. E só lembrando então, pessoal, que o nosso programa é o Papo de Aliado, é realizado pelo Grupo Alliance. É um programa do Grupo Alliance. Você pode entrar lá, www.grupoalliance.com.br e também conhecer todas as soluções que a gente oferece. Lá também está a Gestiona. A Gestiona é uma empresa que está há quantos anos já de história, Cirlei? 22 já, hein? Eu tinha... 22 anos? Mas quantos anos você tem? Eu tenho Tô 46. brincando. Não tem problema não. Eu tô na casa dos 40 ainda. Embora não pareça aí, né? Já perdi bastante cabelo. Mas a Gestiona nasceu há 22 anos na USP, né? Dentro da Escola Politécnica, que é a escola de engenharia lá da Poli. Era um desejo já desde mais jovem, né, de empreender. Já tinha algumas pessoas na família como referência. Tinha um tio já que já tinha empresa há muito tempo. E o meu irmão, né? Meu irmão também muito cedo começou a empreender. Né? Ele é o fundador aí. Na época não era essa empresa, mas da Gemelo, né, que é uma empresa voltada aí para data center, e com essa questão da IA também aí está num momento de muita movimentação aí, de muita agitação aí no mercado aí, né, de data center, de inteligência artificial. E nasceu com mais dois colegas, né? Dois ainda estudantes de engenharia da Escola Politécnica, e o foco inicial da Gestiona era atuar na parte de otimização de produtos, otimização de processos, qualidade e um pouco também de inovação, né? Uhum. E aí, logo depois desse nascimento, em 2004, ali a gente acabou tendo contato, até por uma demanda de mercado e também pela oportunidade ali de contato com alguns professores que atuaram no que ficou conhecido como a Lei do Bem, né? A conhecer um pouco mais desse tema e entrar aí efetivamente nesse universo de incentivo fiscal. Então veja que não estava nos planos iniciais, né? O nosso plano de negócios não era para atuar com incentivos, até porque os três fundadores são engenheiros, e normalmente engenheiro, né, tem um pouco de aversão com esse negócio de legislação e questão governamental, tal, mas a inovação é a conexão aí, né? Então é o incentivo, são os incentivos ligados à inovação, né? Então E hoje a inovação é uma coisa fundamental para as empresas, né, Cirlei? Eu acho que já era. Hoje o tema está muito mais presente, né, no dia a dia aí das empresas, né? Até porque a inovação aí é uma questão de sobrevivência para boa parte das empresas, né? Então, mas é algo que é discutido, é estudado já há mais de século, né? A gente pode citar lá o Schumpeter, lá já há mais de um século aí, ou perto disso, né? Já estudava esse tema, né? A questão da economia e o impacto não só da inovação, mas do empreendedorismo, né? Dessas duas coisas, empreendedorismo e inovação, como uma mola propulsora, como algo muito relevante para fazer com que a economia, de uma maneira geral, se desenvolva, né? Até porque ela não é linear, né? A economia vem em ciclos aí, né? E aí os incentivos fiscais, né? No caso aqui no Brasil, eles... primeiro que não é uma criação, isso é importante, né? Esse nome Lei do Bem, sim, isso é coisa de político brasileiro, mas o conceito por trás, né, do governo incentivar as empresas a investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação
É algo que já existia muito antes do que a Lei do Bem, que é de 2005. Né? Então a gente A Lei nasceu do Bem é 2005. A Lei do Bem, a Lei 11.196, é de 2005. Né? Ela foi regulamentada por um decreto 5798 em 2006 e esse mecanismo substituiu um mecanismo mais burocrático que já existia, que era o PDTI e PDTA. Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. Daí acabou esses dois e entrou a Lei do Bem. Eles foram... Teve um ano de transição e eles foram substituídos, né, pelo que ficou conhecido pela Lei do Bem, que na verdade é o capítulo 3º da Lei 11.196. Né? E é uma evolução desses programas que tinha? Foi uma evolução porque tornou o mecanismo muito mais simples para ser utilizado, muito menos burocrático. Né? Então, as empresas, por conta própria ou com apoio de consultoria, cada empresa faz a análise dos seus projetos, com base no que está na lei, no decreto, no manual de Frascati, né? No guia da Lei do Bem, que é um guia que a gente ajudou a desenvolver junto com o próprio MCTI, né? Foi um trabalho de 2 anos aí aproximadamente, né? Um grupo aí de empresas e de consultorias que fez esse trabalho diretamente com a equipe do MCTI. Para quem não conhece, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o órgão, né, federal que cuida não só da Lei do Bem, mas de outros incentivos, como é o caso da Lei da Informática, que inclusive é bem mais velha aí que a Lei do Bem, né, mas é um mecanismo setorial, né, para quem desenvolve equipamentos na área de informática, então computadores, televisores, né, Smart TV, que também não deixa de ser quase que um computador, celular, equipamentos médicos hospitalares, parte de telecom. O programa Mover, que é um programa específico do setor automotivo, nasceu já há uns 15 anos como Inovar Alto, evoluiu para o programa Rota 2030 e aí no governo atual passou por mais algumas alterações e trocou de nome também. Passou a se chamar Programa Mover, Programa Mobilidade Verde e Inovação, que é um programa aí para o setor automotivo, tanto as montadoras como as autopeças, os sistemistas, né? Então, esses são os 3 principais incentivos federais, né, de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. E do outro lado aí dessa moeda, né, só para fechar, a gente tem a parte de funding, que é a parte de recursos públicos também voltados para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí a gente tem algumas agências governamentais, né, que disponibilizam esses recursos por meio de editais, linhas contínuas, etc. A principal delas, aí, sem dúvida nenhuma, é a FINEP, né, mas nós temos a Embrapi também, que é uma agência que cresceu bastante aí nos últimos anos, né, que aí ela procura fazer a conexão que a gente chama ali, que é a tríplice hélice, né, então ela conecta as universidades, por exemplo, os ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, o governo, que é representado pela Embrapi, e o setor privado, aí, que são as empresas. Né? Então, e tem também outras agências, né, regionais, tem bancos, né, também que fomentam aí o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem as agências estaduais, como é o caso das FAPs, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui em São Paulo, chama-se FAPESP, né? Cada estado tem a sua, FAPERJ, etc. E a gente já vem aí há 22 anos aí apoiando as empresas a utilizar esses mecanismos. Né? Essa é a nossa divisão principal, né? Além de outras coisas que a gente atua aí também. Legal essa visão geral que você deu. E dentro disso, eu queria que você explicasse rapidamente o que seria a Lei do Bem e para quem que ela pode ser aplicada, porque depois eu tenho algumas outras dúvidas sobre ela que eu quero ver aqui com você. Bom, a Lei do Bem, ou como a gente fala aí, né, como a gente define, que é o capítulo 3º da Lei 11.196, o decreto 5798, a instrução normativa da Receita Federal 1187, e depois mais algumas legislações complementares, ela procura, né, ela tem como objetivo incentivar, né, promover as atividades, os projetos de pesquisa e desenvolvimento que visam a inovação para as empresas
privadas, né? Ou de capital misto, enfim, né? E aí tem alguns requisitos, né? E o primeiro deles eu acho que eu acredito que além de ser esse primeiro requisito, ele é o que mais restringe as empresas de acessarem esse incentivo, né? Nós temos no Brasil aí alguns regimes tributários, né? O Simples Nacional, que é onde a gente vê aí a grande massa das startups, né? Que por natureza são empresas de base tecnológica, né? E deveriam utilizar esse tipo de incentivo. Empresas um pouco já maiores ou consolidadas que se encaixam ali no lucro presumido. E as empresas, não necessariamente maiores, né, mas médias e grandes que acabam tendo como regime tributário aí o lucro real, né? E para quem fatura acima de 78 milhões ano, é obrigatório que elas estejam no lucro real. E alguns setores, por exemplo, banco, né, mesmo bancos menores aí precisam também estar nesse regime e alguns outros setores também. Então, esse é um requisito e é a maior barreira de entrada, né? Porque as empresas no lucro presumido e as empresas no Simples Nacional não conseguem utilizar aí esse incentivo. O segundo o principal incentivo da Lei do Bem, tem alguns, está atrelado a renúncia de imposto de renda e contribuição social. Só que, para isso, as empresas precisam ter lucro fiscal, elas precisam ter base positiva, né, para poderem fazer a redução dessa base e, com isso, pagarem menos imposto, ou zerar essa base e não pagar imposto nenhum naquele período, seja anual, trimestral ou mensal, dependendo do regime, né? Esse é o segundo. Então, o terceiro é o investimento em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, não é só porque uma empresa está no lucro real e tem lucro fiscal que ela consegue utilizar. Então, por exemplo, uma rede de distribuição, uma rede de postos de gasolina. Pode ter lá 50 postos, 100, 1.000 postos. Lucro real. Né? Lucro real, mas e a atividade de P&D, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Se ela só distribui. Ou, né, empresas de logística também. Então, eu tenho uma frota lá com 5.000, 10.000 caminhões. Mas tem algum investimento em P&D? Não é que não possa ter, tá? Você pode ter até comentar agora para você. Eu tenho um cliente meu que é de uma empresa de logística e eles criaram um sistema ferrado, muito super estruturado, que ele consegue acompanhar o deslocamento do caminhão para onde está indo, tal, também faz a questão aduaneira internacional, eles conseguem ter um sistema que centraliza tudo. Isso seria um investimento? Então, esse é o ponto. Então, quer dizer, essa é outra vantagem da Lei do Bem, frente aos outros mecanismos. Ela permite empresas de todos os setores. Então, a gente tem, sim, empresas que distribuem combustíveis, tem empresas do setor de logística, né? Mas ela precisa ter um investimento, né, em um projeto que se enquadre na Lei do Bem. Pode ser um sistema, pode ser sim um software, sem sombra de dúvida, né? Então, tanto é que tem aí, é fácil, né? Essas informações são públicas, basta entrar no site do MCTI, pesquisar lá por Lei do Bem MCTI, você consegue encontrar, inclusive, a relação das empresas, né, que utiliza a Lei do Bem. Isso vale para a Lei da Informática, para o Mover, para a FINEP também, né? Então, a relação das empresas e até algumas outras informações estão disponíveis ali. Então, a gente falou do lucro real, o lucro fiscal, embora tenha uma outra situação, mas normalmente não vai valer a pena, que a empresa pode entregar o formulário, enfim, de um determinado ano, né, e depois ter um benefício adicional ou ter o benefício do desconto do IPI, mas normalmente a empresa só vai utilizar no ano em que ela teve lucro fiscal. Esse é o que acontece na maioria dos casos aí. Então, lucro real, lucro fiscal, investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Além disso, é importante, isso não é algo exclusivo aí da Lei do Bem, mas para usar incentivos fiscais de maneira geral, é importante que a empresa tenha regularidade fiscal, né? Esteja em dia. Então, a gente estava até falando um pouco antes aqui, infelizmente,
cresceu muito o número de empresas em RJ. Né? E RJ aqui não é Rio de Janeiro, mas sim recuperação judicial. Uma empresa em recuperação judicial, né, provavelmente ali não vai conseguir utilizar a lei do bem. Né? Então, depende em que fase ela estiver da recuperação. Né? Mas se ela está naquela fase em que ela parou de pagar os impostos, os fornecedores, etc., né? Então, ela provavelmente não vai estar em dia ali com as suas obrigações né, fiscais, etc., e isso impossibilita que ela utilize. Então, eu diria que esses são os principais: lucro real, lucro fiscal, investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ter regularidade fiscal, né, preferencialmente ali as CNDs, né, as certidões negativas de débito, a positiva com efeito negativo. E, lógico, tem que cumprir lá todas as obrigações acessórias, sendo a principal delas entregar aí o formulário da Lei do Bem, que inclusive está aberto aí, né, para o ano base 2025. Isso que eu ia perguntar. Uma coisa que eu ficava muito em dúvida, e depois eu acho que eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu vou perguntar para você. A Lei do Bem tem uma característica dela que eu vou fazer esse formulário depois que eu investi na inovação, né? Exato. Porque é diferente. Eu pensava que eu tinha que criar um projeto e ser aprovado pelo governo para ter esse investimento. Não, mas então eu já criei. E depois eu preencho esse formulário? O que seria esse? Essa, Paulo, foi uma das principais mudanças aí que a Lei do Bem trouxe, né? Que antes, né, no PDT e PDTA, você tinha que entregar um dossiê, né? E inclusive isso era lá em Brasília, a gente não tinha a facilidade que a gente já tem há muitos anos, né, de ter uma plataforma para entregar tudo online. E tinha uma pré-aprovação, como acontece para a parte de captação de recursos. Então, para a empresa conseguir um recurso público, seja o reembolsável ou não reembolsável, ela precisa fazer o pleito do projeto, na verdade, bem mais do que o projeto, muitas vezes de um plano de negócio com estudo de mercado, etc., dependendo do programa que ela for participar, né, detalhando equipe e tudo mais. E esse sim vai passar por vários... esse plano, né, vai passar por várias avaliações, né, por vários comitês, seja independente do órgão, até que você tenha a aprovação e depois a liberação do recurso, que também normalmente não é liberado em uma única parcela, são várias parcelas ali, várias tranches, e depois tem toda a etapa de prestação de contas. Já com a Lei do Bem, e a Lei da Informática e o Programa Mover, isso funciona de modo diferente. Né? As empresas fazem o investimento, elas montam seus relatórios, né? E é aí que a consultoria entra, enquadramento desses projetos, descritivos, a angulação adequada, né? O grau de profundidade ali e de detalhamento, ou seja, os relatórios científicos aí que a gente fala aí de cada projeto. Detalha todos os investimentos, então começando lá por recursos humanos, o que cada pessoa fez, isso é uma exigência aí do Ministério, também mais recente, mas já é uma exigência já há alguns anos. Mesma coisa para serviços de terceiro, material de consumo. Né? Então, ela monta esse relatório, né? E na metade do ano seguinte, ela entrega o relatório com tudo que ela investiu, né, e tudo que ela desenvolveu ou tentou desenvolver no ano anterior. Assim como acontece, né, com a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que é a declaração aí das empresas. Né? As empresas estão entregando, vão entregar agora no meio do ano, né, até 31/7, a declaração do ano passado. Né? E a Lei do Bem, o formulário foi aberto agora no começo de junho, teve até, como já está acontecendo há alguns anos, um evento no MCTI, né, lá em Brasília, né, e foi feita a abertura aí do formulário com algumas alterações e algumas recomendações. E uma das novidades para esse ano é que o formulário, que normalmente ficava aberto até 31 de julho, assim como o ECF, teve o prazo estendido. Tinha 2 meses só antes. Eles abriam mais ou menos em junho ou final de maio, né? E agora o prazo foi estendido até 31 de agosto. Né? Então as empresas têm em junho, agora que já está no meio do ano, já está no meio do mês, né? Junho, julho,
e agosto, para entregar o formulário com os projetos e os investimentos realizados entre janeiro e dezembro do ano passado. Né? Então, daí eu entreguei esse formulário, vai passar por uma avaliação para ver se aceita ou não. Como que é isso daí o processo? Ou então, já tem... Não. Há vários anos já funcionam dessa forma. Então, tem lá os CATs, né, que são os comitês de apoio técnico ou de auxílio técnico, normalmente formado por doutores, por pesquisadores de instituições públicas, né, universidades, instituições de ciência e tecnologia, e esse pessoal recebe, né, um treinamento, orientação, inclusive com base no Guia da Lei do Bem, e esses grupos, esses comitês, né, eles avaliam o formulário, né, com base no que está na legislação, né, no decreto 5798, no manual de Frascati, no Guia da Lei do Bem, etc., né? E aí as etapas são as seguintes: entrega o formulário, o MCT fará uma avaliação e devolverá isso tudo lá na plataforma. Um parecer, que normalmente a gente chama de parecer inicial. Se esse parecer já tiver com tudo aprovado, ele já é o parecer final. A empresa não... Aprovado. Já está com tudo aprovado. Se houver algum questionamento, a empresa tem ali um pouco mais de 30 dias para complementar essas informações, que é o que a gente chama de contestação. Certo. Tá? A partir daí, o Ministério tem o prazo dele, né? Só quem tem prazo mais preciso são as empresas, né? Ele pode demorar ali alguns meses, ele vai devolver um segundo parecer, né? Que a gente chama de parecer complementar. De novo, tem esses cenários. Se o Ministério aceitar esses novos argumentos e aprovar, fim de papo, a empresa só precisa organizar toda essa documentação. Lá na nossa consultoria, a gente elabora um dossiê eletrônico, né? Um e-book com tudo isso, com toda essa documentação. Mas, se o Ministério mantiver a glosa, você ainda tem mais uma chance de defesa administrativa, que é o chamado recurso administrativo. Esse o prazo é menor ainda, você vai ter um pouco mais ali de 10, oficialmente são 10 dias, mas entre a publicação, eles dão um pouquinho mais de prazo ali, uns 15 dias, a empresa ainda pode colocar mais algumas informações, dar mais algum complemento, e aí sim sairá o parecer final. E aí esse parecer final também, ou o Ministério aceita, e aí, ou ele pode manter a posição, ou seja, manter a reprovação, a glosa. Neste caso, a empresa, aí sim, ela passa a ter um problema maior. Né? O que acontece? O que é importante? Só uma dúvida. Ele, tá bom, daí aprovou. Daí eu vou poder utilizar o dinheiro ou já utilizei antes? Você já utilizou antes. A grande maioria das empresas você utiliza dentro do ano mesmo. Tá. Então eu já vou abater nessa questão do tributo. Antes, depois você presta contas de quanto você investiu e o quanto de incentivo você utilizou. Normalmente é isso. Então eu tenho que já ter um planejamento. Então, olha, eu tô com a minha empresa aqui, vou fazer um investimento pesado em Lei do Bem. Eu já tenho que informar o governo que vai ter... Na verdade, Paulo, as empresas, né, as mais estruturadas, enfim, normalmente elas investem em seus projetos continuamente. Ela tem lá, normalmente no final do ano, ela faz lá o planejamento, tem lá o pipeline, e ela vai investir lá nos projetos que ela entende que são estratégicos para ela. Né? E aí a gente precisa avaliar qual, dentre... Você vê a complexidade do regime brasileiro, né? da área tributária brasileira. Então, quem está no lucro real, ainda assim tem alternativas ali. Então, você pode estar no lucro real trimestral. Aí você deve... O recomendado é que você utilize o incentivo em cada trimestre. Então, fechou lá janeiro, fevereiro e março. Em abril, a empresa vai pagar os impostos do primeiro trimestre. Ela já calcula o incentivo e já utiliza o incentivo no primeiro trimestre. Se ela perder esse prazo, depois ela vai ter um pouquinho mais de trabalho. Dá para fazer, mas ela vai ter que fazer retificação, vai ter que fazer aquele sistema lá do PERDCOMP, etc. Então, o ideal é que ela utilize online, né, dentro da competência. Se ela perder a competência, mas não perder o período do formulário, ela vai ter que fazer ali retificação. Se ela tiver no lucro real anual, aí ela tem duas alternativas. Ou ela pode usar mês a mês, ou ela pode deixar fechar o exercício, para verificar se ela vai fechar o ano com lucro fiscal, etc. E utilizar o incentivo no fechamento. Né?
E, bom, ainda tem mais uma outra forma aí, né, que pode ser feita, mas enfim, essas são as mais comuns. E depois que ela vai prestar contas, né, que aí ela vai apontar isso na ECF também, vai ter que preencher uma fichinha lá, que é coisa razoavelmente nova, vai ter uns 2, 3 anos, que é a DIRB. O que é isso? É uma declaração para as empresas que utilizam algum tipo de incentivo fiscal. Né? E tem que preencher e entregar o formulário da Lei do Bem nesse ano, até 31 de agosto. Você estava falando do evento que teve no MCTI, que teve o evento deles. E você falou de uma novidade que foi expandir o prazo até agosto, né? E teve outros pontos que foram abordados nesse evento que chama a sua atenção e chamaria a atenção também de quem quer utilizar essa lei? O Ministério ele vem sempre inovando também, né? Vem sempre fazendo ali alterações, ajustes ali no formulário. Este ano não houve grandes alterações, né? Mas assim, eles estão fazendo lá uma identificação única por projeto, né? Então isso facilita a rastreabilidade, especialmente para projetos plurianuais, ou seja, aqueles projetos que você vai desenvolver ao longo de anos, né? Uma outra novidade é o chamado Fast Track, que eles estão amarrando, né, esses mecanismos, como a Lei do Bem e quem acessa recursos públicos via FINEP, Embrapi. Então, assim, se o seu projeto já foi aprovado na Embrapi, ele praticamente já vai ser aprovado também na Lei do Bem. Por quê? Porque uma agência pública, né, Embrapi ou a FINEP, enfim, ou as estaduais, né, eles já deram uma chancela que aquele projeto tem o grau de inovação exigido, que, aliás, é um outro ponto aí para ser comentado. Né? Quando a gente fala em inovação aí, a gente pode falar em termos, entre aspas, aí, né, geográficos, em quatro fronteiras. Então, você tem a inovação para a empresa. Até queria perguntar o que você tem a inovação para o setor, você pode ter a inovação para o país e você pode ter a inovação para o mundo. Não sabia dessa visão, interessante. Então, assim, eu posso estar desenvolvendo algo aqui para a minha empresa, mas o meu concorrente já tem isso. Então, isso só vai ser uma inovação para mim. Eu posso estar desenvolvendo algo, fazendo uma aplicação que é nova no nosso setor, mas é algo que eu copiei ou me inspirei em uma tecnologia ou em algo que existe já em outro setor. Então, ele só é novo para o setor. Ou ele pode ser algo novo para o Brasil, mas não é novo nos Estados Unidos ou no Japão, ou enfim. E ele pode ser algo novo para o mundo inteiro. Né? Tipo, o legal... carro elétrico 100% nacional. Então, mas você veja, um carro elétrico 100% nacional... Mas existe no resto do mundo. Ele, no resto do mundo e nem no nosso mercado, porque a gente já tem carros elétricos, inclusive, sendo produzidos aqui. Né? Entendi. Então, mas o interessante é que, para a Lei do Bem, e isso foi um dos pontos, está até lá aliás, foi gravado, tá no canal do YouTube do MCTI, né? Então, quem vou deixar quiser, depois o link também para quem quiser lá acessar. Disponível para quem quiser ver lá a apresentação. Mas eles é importante destacar que para a Lei do Bem, basta que a inovação aconteça para a empresa. Então, basta que seja só para a empresa? Pensei que... no Brasil, sim. Em outros países, a regra já é um pouco diferente. Mas para o Brasil, basta que fique caracterizado. Mas aí já vai um outro ponto comentado lá pelo secretário, né, do MCTI na abertura. Né? O que acontece? Nos últimos anos, da pandemia para cá, mas isso já é um fenômeno que vem antes, muitas empresas, as empresas que, historicamente, vamos voltar aqui, historicamente, o setor que mais utilizava a Lei do Bem era o setor automotivo, o setor lá de transportes e tal, que, curiosamente, tem já um incentivo exclusivo, né, que era o antigo Inovar Alto, que agora é o Mover. Né? Inovar Alto, Rota 2030, Programa Mover. Mas já tem um bom tempo que as empresas de serviços, né, basicamente aquelas que desenvolvem software, né, empresas de base de tecnologia de informação, passaram a ser o maior grupo, né, de empresas aí que utiliza. E aí o Ministério fez uma observação importante, que é assim, que eles têm, né, na análise, identificado muitos projetos
que, na visão deles, não se enquadram, ou não se enquadram, ou estão muito mal descritos, né? Então, esse foi um dos pontos, inclusive lá no manual que eles disponibilizaram, eles colocam lá alguns conceitos para tentar deixar um pouco mais claro para as empresas e para as consultorias mais novas, né? Pessoal que não tem tanto domínio, para separar atividades do dia a dia de software, né? Enfim, de manutenção, de atualização, de atividades de P&D na parte de software. Ainda mais com essa onda gigantesca de inteligência artificial, todo mundo está olhando para essa questão e tentando, de alguma forma, implantar a inteligência artificial em seus processos, enfim, ou na área produtiva, ou na área comercial, ou em outras áreas da empresa. E na visão aí do Ministério, uma parte dessas iniciativas não se enquadrariam nos conceitos da lei do bem, né, no que está lá. O que seria esse conceito de inovação para eles? Olha, E por que algumas coisas não se enquadram, já que eu posso fazer coisas para minha empresa? Então, tem vários conceitos aí, né? A gente teria que, na verdade, para responder adequadamente essa questão, olhar caso a caso. Mas, assim, os conceitos básicos partem do seguinte: inovação tecnológica aí para a lei do bem envolve a concepção de um novo produto, processo, sistema ou software, ou no mínimo, né, a melhoria incremental, né, a melhoria tecnológica de um desses que já exista. Então, ou eu crio algo novo, ou eu aprimoro, né, melhoro tecnologicamente algo que eu já tenho. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que desenvolvo o meu software, meu CRM, meu software de gestão comercial, e vendo isso como SaaS, né? Um software vendido como serviços, em que os clientes pagam pela quantidade de usuários. Evidentemente, se eu quero crescer e quero enfrentar a concorrência, quero me destacar, enfim, eu tenho que ter um time o tempo todo aprimorando isso, né? Então, isso, em princípio, se encaixa na lei do bem. Mas você pode ter uma outra situação assim: eu sou uma indústria de qualquer área aí, né? E vou comprar uma solução de mercado e fazer uma simples adaptação ou customização para a minha realidade. Então, aqui com certeza já tem um risco, né? Então, quando a gente fala de conceitos, tem o conceito de inovação, tem o conceito de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica, serviço de apoio técnico. Tem uma série de conceitos macro e que são aplicados a cada um dos setores. Então, você tem que avaliar caso a caso. E o que o Ministério procurou deixar claro é assim: houve um crescimento aí, não vou dizer exponencial, mas considerável, de empresas de serviço, né? Utilizando a lei do bem, e na visão deles, muitos projetos ou têm um grau de inovação assim questionável ou muito pequeno, né? E aí tem outros itens que você tem que avaliar, né, num projeto aí de desenvolvimento, né? Além dos conceitos aí que estão na legislação, no Frascati, enfim. Mas um deles tem a ver com risco tecnológico, né? Então, pressupõe-se que num projeto de pesquisa e desenvolvimento você caracterize bem o risco tecnológico. Inclusive lá nos campos, né, que você precisa preencher para cada projeto, né, o que a gente chama de ficha projeto, você tem que destacar muito bem o elemento tecnologicamente novo, as barreiras tecnológicas enfrentadas e superadas ou ainda não, enfim, né, metodologia de desenvolvimento, né? Então, isso é importante aí para que as empresas não acabem tendo aí, ao invés de um incentivo, né, um ativo, né, que isso não se torne aí um passivo, um problema. Porque eu acabei, acho que talvez não concluindo, né, mas as informações do Ministério, após aquele parecer final, então tem entrega o formulário, parecer inicial, contestação, parecer complementar, recurso administrativo, parecer final.
Aprovou. Essas informações, aprovou, Maravilha. tudo bem. Mas essas informações serão passadas do Ministério da Ciência e Tecnologia para a Receita Federal. E aí a Receita Federal, dentro daquele prazo de 5 anos lá, né, o prazo de prescrição, ela pode fiscalizar as empresas, né? E aí, especialmente empresas que ela pode fiscalizar qualquer empresa, inclusive as que foram aprovadas, né? Mas, evidentemente, a probabilidade é maior que elas fiscalizem, que a Receita fiscalize as empresas que foram reprovadas lá no parecer final, né? E que o valor do incentivo foi muito significativo. Se a gente olhar o ano que tem de informação disponível, que é 2024, porque a gente está entregando agora o formulário de 2025, né? A gente ainda não tem todas as informações de 2024. Aliás, o Ministério nem começou a análise dos formulários de 24. Ele está concluindo ainda a análise dos formulários de 2023. Tá? Então, em relação aqui a 2024, foram cerca de 4.250 empresas, que é um número muito pequeno. A gente tem menos empresas utilizando a Lei do Bem no Brasil do que o equivalente em Portugal. Mesmo considerando que Portugal é um país muito menor em todos os sentidos, né? Geograficamente, população, industrialização, empresas de serviço, né? Porque aqui tem essa restrição do regime tributário, lucro real, né? E outros fatores como pouco conhecimento ou, de certa forma, até um preconceito ou um medo das empresas de utilizarem, né? Mas... Daí você falou que foram 4.250. E desses quantos foram aprovados? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente sabe o que dá para fazer um estudo que a gente tem lá na Gestiona. Além de, óbvio, que a gente sabe tudo o que acontece com os nossos clientes, mas a gente não sabe exatamente o que acontece com as outras. O que a gente sabe é o seguinte, o Ministério, quando ele libera os pareceres, ele publica o que a gente chama de lote. Então, normalmente, ele avalia em torno de 200 empresas num bloco, né, que ele intitulou, né, de chamar de lote. Então, a gente consegue avaliar isso, porque isso é público lá no Ministério. Então, a gente sabe, olha, essas empresas receberam um parecer inicial. Eu consigo saber se essa empresa foi aprovada ou não, só olhando o parecer inicial? Não. Quando sai o lote relacionado a parecer complementar, aí eu já tenho uma informação a mais. Porque no parecer complementar, quem saiu ali é porque teve reprovação no primeiro lote. Porque quem foi aprovado no lote inicial não vai aparecer no outro lote. E aí quem sai lá no parecer de recurso administrativo, né, no parecer final, eu sei que até ali a empresa teve problema. Mas a gente não, se não for cliente, você não pode afirmar. Não dá para falar. Se a empresa foi aprovada. E daí, se não foi aprovado, qual que eu tenho que fazer daí? Eu vou ter que pagar todo aquele imposto que eu... De novo, boa pergunta. Aí, voltando lá, as informações depois do parecer final, elas sairão da Receita, do MCTI, e irão para a Receita. A empresa que teve o seu formulário reprovado depois do parecer final, porque até ali ela tem chance de se defender e reverter esse cenário. Inclusive, a gente tem uma divisão na Gestiona já há muitos anos que é específica, né, para atender empresas do mercado que tiveram problemas, né, e não sabem exatamente como fazer essas defesas e tudo mais. Só que depois do parecer final, em termos administrativos, não tem mais o que fazer. Então, aí a empresa tem alguns caminhos. Número 1, ela pode, por livre e espontânea vontade, devolver o incentivo proporcional ao que foi glosado, porque lembra, o Ministério vai avaliar projeto a projeto. Os projetos que foram aprovados, aquele incentivo está consolidado, está homologado. O problema está nos projetos que foram reprovados. Então, suponha que eu apresentei 5 projetos, tive 4 aprovados, tive 1 reprovado. Então, a minha preocupação eu vou tentar defender esse projeto, né, nessas 2 instâncias. Não deu certo. Alternativa número 1. Devolver um incentivo proporcional a esse projeto,
com multa e juros, né? Mas aí é uma multa por atraso. Né? A outra é, não vou fazer nada, vou aguardar o prazo prescricional ou uma notificação da Receita, porque, no meu entendimento, esse projeto é tão inovador ou eventualmente mais inovador até do que um dos outros 4 que foram aprovados. Exato. Se chegar a notificação, aí não tem jeito. Aí a via é judicial. Aí sim, aí é necessário envolver advogado. Até ali não faz sentido, não tem necessidade. Né? Aí a partir dali, aí você judicialmente vai mostrar os seus argumentos para, por exemplo, tem algumas linhas de defesa possíveis, né? Mas uma delas é mostrar que aquele projeto que foi reprovado é, no mínimo, tão inovador quanto algum dos outros projetos que foram aprovados. Né? Essa é uma linha de defesa. Agora, pô, eu entreguei só um projeto e esse projeto foi reprovado. Bom, então não dá para eu comparar com outros projetos meus. Mas aí você tem outras linhas para buscar essa defesa. Mas o fato é que se a empresa, né, se a Receita receber ali e o seu formulário e o seu parecer final tiver glosa, ela pode te autuar. Aí a multa vai seguir lá as regras e é uma multa pesada. Considerável. Considerável. 75%, até mais do que isso, em relação ao valor do incentivo. Mas a empresa pode se defender judicialmente, né? Se ela entender que o projeto é consistente. Então, dúvida minha. Então, eu entendi bem a questão da lei do bem, mas a gente está entrando num momento que vai ter uma mudança total na nossa legislação tributária, né? Que é a reforma tributária. O que isso vai mudar na questão da lei do bem, sabe dizer? Olha, a gente ainda não... Tem muita coisa ainda que não foi definida, né? E uma parte... sim, tem coisas que já estão definidas, passarão a valer aí a partir de 27, né? Mas a gente não pode se esquecer que estamos num ano de eleição presidencial, né? Então, dependendo do resultado aí das eleições, né, algumas coisas ainda poderão mudar aí. O que a gente pode dizer de momento? Da forma como a reforma foi estruturada, um dos regimes que mais será impactado aí são as empresas que estão no regime do lucro presumido, né? Então, elas vão ficar numa situação aí bem desconfortável. E aí, o que restará para essas empresas? Bom, elas provavelmente não podem retornar para o Simples Nacional, porque provavelmente elas já estouraram, já faturam bem mais do que o teto do Simples aí, que por enquanto está em 4.800, né? Tem projeto para subir isso para uns 8 milhões, enfim. Né? Mas elas não vão poder retornar. Então, qual que é a alternativa? O que muita empresa já fez o ano passado e muita empresa fará agora no final desse ano? Essas empresas no lucro presumido migrarão para o lucro real. E aí, no momento que elas migram, né, e algumas já estão se antecipando, elas estão buscando mecanismos que possam reduzir aí o impacto da reforma e da carga tributária. E a lei do bem, sem dúvida nenhuma, é uma desses mecanismos, é uma dessas ferramentas aí, né? Tanto é que a gente já tem muitos casos aí de empresas em que a gente já está começando a estruturar o programa internamente, o ambiente de controle, as regras contábeis, enfim, para que a empresa possa iniciar o ano que vem, né, já com uma estrutura para que logo que ela entre, ela já passe a utilizar a lei do bem. Mas respondendo Mas ela não altera pergunta, nada, então, né? Então, terá sim alterações, Paulo. Mas é cedo ainda para a gente... Para saber, não se sabe exatamente de que forma. Sim, porque os impostos serão alterados, né? Não ainda no ano que vem exatamente, mas tem a entrada aí do CBS, IBS, enfim. Então, a estrutura, né, dos impostos será diferente. Então, em algum momento, sem dúvida, o cálculo da lei do bem e também dos outros incentivos, esse cálculo passará por uma alteração aí, né? Mas o fato para alguns setores do Simples, né,
E para boa parte aí das empresas no lucro presumido, o cenário é complicado. O cenário é de aumento considerável de carga tributária. Inclusive, a gente sabe aí, tem casos de empresas que vão pular diretamente do simples para o lucro real. Também alguns estudos aí, dependendo do setor, da margem, etc., faz sentido para a empresa, né? Porque assim, o lucro real, a restrição existe para os outros dois setores, né? Para o simples e para o presumido. Mas uma empresa ela pode nascer, né? Já no lucro real, se no setor dela isso, né? No modelo dela, na estrutura, se isso fizer sentido, né? Então, vem mudanças aí, né? Com certeza. Mas quer dizer, então, pelo que você está falando, é uma coisa que vai potencializar até a utilização dessa lei do bem. Com certeza. Esse ano, a gente está projetando aí um crescimento aí, com certeza, acima de 25%, 30% de novas empresas na lei do bem. Talvez mais do que isso. Pelo menos a gente vai crescer mais do que isso, falando só da lei do bem, falando fora os outros serviços, né? Então, seguindo essa mesma proporção aí para o mercado, pelo menos 30%, 40% aí de novas empresas. Porque é bem difícil uma empresa, Paulo, sair do programa da lei do bem. Quando é que a gente vê uma empresa aí saindo, né? Quando ou ela entra aí num ciclo aí de recuperação judicial ou num ciclo de prejuízo, né, por vários anos, né? Ou se ela tiver realmente uma experiência muito negativa de reprovação, autuação, etc., e ela fala, pô, não vou mais participar disso. Ou quando uma empresa é adquirida por uma maior. Aí você fala, pô, essa empresa não está mais utilizando a lei do bem. Na verdade, ela foi incorporada por uma empresa maior e aí o programa dela, os projetos, também foram incorporados à matriz. Do contrário, é muito difícil. Esse número tende a ser as empresas atuais e mais um tanto de empresas novas, né? Esse que é o mais comum aí, né? Então, agora tudo indica que isso vai crescer aí. Você falou que em Portugal tem mais empresas. Um pouco mais. Por que no Brasil não tem essa cultura de utilizar o benefício e no resto do mundo tem? Então, primeiro é essa questão do regime tributário. Somente empresas no lucro real. Então, assim, vamos lá. Não tem um número aqui, mas assim, quantas startups existem hoje no Brasil que já estão faturando, né? Essas empresas, vou dar um chute, tá? Mas com certeza mais de 80%, talvez mais de 90%, elas nascem e permanecem os primeiros anos ali no simples, até ter um investimento mais pesado, enfim, e aí normalmente ela já nem vai passar no presumido, já vai migrar para o lucro real. Mas enquanto ela estiver no simples, embora ela esteja investindo pesadamente aí no seu time, né, para fazer o desenvolvimento da sua solução ali, que normalmente é software, né, ainda mais agora com IA, ela não pode utilizar, né? Portugal já é diferente, né? Lá são basicamente dois regimes, seria o equivalente do simples e o lucro real, e todas as empresas conseguem acessar o incentivo, né? Então, esse é o principal motivo. Se a lei do bem pudesse ser estendida aí para independente do regime tributário, poxa, esse número talvez passasse aí tranquilamente aí de 5 mil iria para 500 mil empresas. E tem perspectiva dessa mudança ou não? Não tem. Seria legal, hein? Porque assim, a lei, nesse aspecto, a lei está da mesma forma desde que ela foi concebida em 2005. Né? A gente já cogitou-se algumas alterações, por exemplo, uma que já ajudaria um pouco, permitir que empresas no ano de prejuízo, que é um dos requisitos, façam o programa e esse crédito que ela não conseguiu utilizar no ano de prejuízo fiscal, né, esse crédito poderia ser utilizado nos anos seguintes. Já ajudaria um tanto
as empresas que mesmo em prejuízo, no lucro real e com prejuízo, mas que continuam investindo. Só que isso já foi apresentado aí por inúmeras vezes aí para o governo, né, o Congresso. Tem um senador e um deputado e uma senadora, né, que defendem essa bandeira dos incentivos à inovação, mas não conseguem colocar isso como uma pauta lá para o Congresso, para ser votado e para ir para frente. E agora, ano de eleição... Menos ainda. Menos ainda. Então, a perspectiva... E também nós sabemos, aí, por tudo que está acontecendo aí na economia, né, que independentemente do governo que vem a assumir ano que vem, ele vai ter que fazer um aperto aí nas contas públicas, nos gastos, etc. Então não tem interesse. E aí o incentivo joga contra, né? Porque o incentivo é reduzir a arrecadação. Então... E o que nós vimos aí nos últimos 3, 4 anos foi o governo criar ou majorar mais do que 30, 40 impostos quase, né? Então, né? E aí, realmente, eu imagino que, independentemente do próximo governo, né? Seja o governo atual ou um outro governo, um governo de direita, eu acho que não vai estar na pauta aí, não vai estar entre as prioridades expandir aí os mecanismos, né? Eu espero estar enganado, né? Mas, tomara que... Bom. Mas, agora, por outro lado, eu vou te dizer, diante do cenário atual, se todos os mecanismos aí forem mantidos, eu já vou dizer que no contexto atual já é uma vitória aí para as empresas, né? E para quem entende que inovação não é algo secundário, mas é algo fundamental para que as empresas cresçam, se mantenham competitivas, enfim, frente à concorrência aí que está cada vez mais forte, né? O grande problema nosso é o tempo, cara. E eu tenho um monte de pergunta aqui, já estourou nosso tempo, cara. Não, veja aí algumas, eu vou ser mais breve, hein? Eu vou pedir para você dar falar quais são as principais mensagens que o empresário que ainda enxerga na inovação como custo e não investimento, como ele pode olhar isso para evoluir. Bom, primeiro assim, para as empresas que já estão no lucro real e aquelas que não estão, mas pretendem migrar aí agora, né, na virada desse ano, a mensagem seria: comece a olhar já não só para a Lei do Bem, mas para a Lei do Bem imediatamente, né? Porque, inclusive, tem estratégias que podem ser adotadas aí já esse ano, agora, para quem vai migrar para 27, tem estratégias que podem ser adotadas um ano antes, né? E que já surtirão aí um grande efeito aí para o ano que vem. Outro ponto, né? A gente está aí em meio, né, aos indicadores da economia bem complicados, né? A gente tem aí uma Selic que está a 14,5 ao ano, né? Altíssima, né, para o empresário buscar recurso aí para financiar os seus projetos, né? Por um outro lado, pegar, por exemplo, a FINEP liberou aí em fevereiro, né, 3,3 bilhões de reais a fundo perdido para quem quer investir em projetos de pesquisa e inovação. Então, de novo, esse recurso ele não está acessível para fluxo de caixa, para outras, nem para expansão da produção e tal. Ele é voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas são 3,3 bilhões, projetos normalmente ali acima de 5 milhões, né, que estão disponíveis. Tem várias linhas, 11 linhas, né, aproximadamente ali, que podem ser utilizadas. Mas é burocrático, demora um pouco, etc. Poxa, mas é um recurso a fundo perdido. Lógico, você vai ter que fazer convênios com ICTs, né, que são instituições de ciência e tecnologia credenciadas lá nos órgãos, enfim, tem lá, você vai ter que cumprir ali, evidentemente, um conjunto ali de medidas, de ações e depois de prestações de conta, mas é um recurso a fundo perdido. Além desse recurso a fundo perdido, você tem linhas aí na FINEP, que são os recursos reembolsáveis,
que estão numa condição que é mais ou menos metade da Selic, né? Então, muito interessante. Mas dá um pouco de trabalho fazer o projeto? Bom, a gente está aí para ajudar com isso, né? Não só a gente, né? Mas tem várias empresas aí que podem ajudar com essa questão. O ponto uma vez que você inicia, ainda que 6 meses pareça muito tempo, que é o prazo médio, 6 meses passa rapidinho. A gente parecia que outro dia estava comemorando o Natal e já estamos no meio do ano. Daqui a pouquinho já saiu o campeão da Copa do Mundo aí de 26, né? Então, o tempo passa muito rápido, né? Então, o ponto você tem que iniciar, né? Na hora que você dá o start, começa ali, seja para a lei do bem ou para qualquer um desses outros mecanismos, você vê que em pouquíssimo tempo a coisa flui. Agora, enquanto você não dá o start, que é mais complicado, né? Maravilha. Cirlei, cara, não tem que falar com você, foi sensacional a entrevista. Infelizmente o tempo é nosso inimigo aqui, cara. Eu queria que você deixasse então essa mensagem final e também deixasse seus contatos, porque o pessoal tem que encontrar você para ver como utilizar essa lei do bem, né? Não adianta a gente falar tudo isso. Eu vou deixar os contatos daqui também. Mas... eu acho que a mensagem, né, é assim, a gente está num momento do país, enfim, complicado, tem essa questão toda política, tem a polarização, né, entre esquerda e direita, que eu acho que acaba prejudicando muito o país como um todo, porque aí vai para o lado da ideologia, ao invés de ir para a área do diálogo, da ciência, enfim, dos estudos, né? Mas, assim, eu continuo, até por ser um empreendedor né, e alguém que ama, um brasileiro apaixonado aqui pelo país, enfim, tudo mais, acreditando no nosso país, né? É difícil empreender aqui. Bom, nunca empreendi em outro país, né? Mas imagino, pelo que eu ouço e pelo pouco que eu conheço, parece realmente ser um pouco mais desafiador aqui no Brasil. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem que apostar no país, né? A gente é um país riquíssimo em todos os sentidos, né? Seja no agro, extensão territorial, capacidade de produzir energia, enfim, né? Investir em educação, acho que também é algo que é fundamental. Então, não acredito, né? Não conheço, na verdade, nenhum país que a gente analise que tenha dado um salto significativo em termos de desenvolvimento. Vamos pegar lá como indicador principal lá o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, sem que esse país tenha vivenciado, aí, investido pesado em educação. Então, esse é outro ponto. Né, eu acho que apostar, né, investir aí no Brasil, né, e uma última mensagem aqui seria votar conscientemente aí, ainda que a gente talvez não goste de nenhuma das opções, buscar a opção que a gente acredita que ajudará o Brasil a caminhar aí para uma condição melhor do que está aí hoje, né? E, por fim, assim, a gente sempre reclama, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, que está tudo muito caro, nós temos muito impostos, enfim, tudo isso é verdade, né? Então, cabe a nós, tanto como pessoa física como empresa, a buscar e utilizar todas as ferramentas e mecanismos que estiverem à disposição, né? Então, exato, se lá na pessoa física eu puder destinar uma parte do meu imposto a pagar por uma associação, por uma ONG, para alguém que eu sei que vai fazer um bom uso daquele dinheiro, direcione. Se a gente puder utilizar uma lei Rouanet, a gente não atua, né? Eu tenho parceiros que atuam, mas direcionar lá o recurso até 4% lá do imposto devido para projetos ligados à parte da cultura, numa entidade, numa associação que você sabe que está fazendo um trabalho ali relevante, importante, destine. E o que você puder utilizar diretamente, tem que utilizar, tem que ir atrás, né? Tanto dos recursos públicos
quanto dos incentivos e quaisquer outras ferramentas aí que tiverem disponíveis, né? Acho que esse é uma forma, é um direito, né? E é uma forma de minimizar um pouco todo o custo do Brasil, tudo isso que a gente tem que lidar diariamente aí, né? E se não deixar dinheiro jogado na mesa, né? Deixado na mesa. E como a gente encontra vocês da Gestiona? Vamos lá? Bom, primeiro tem evidentemente a nossa... o nosso site, né, que é o gestiona.com.br. Nós também temos o nosso portal específico da Lei do Bem, que é www.leidobem.com.br, né? Além disso, basta jogar, né, digitar aí em qualquer plataforma, aí, qualquer rede social Gestiona, que encontra a gente aí tranquilamente. E aí a gente está à disposição para fazer esclarecimentos, para fazer um curso, né, ministrar um curso ou uma palestra, fazer uma parceria, né? Esse é uma outra dos das nossas funções aí, né? A gente tem um vínculo até hoje muito forte com a USP, com outras universidades, com ICTs, para fazer um trabalho de divulgação aí não só da Lei do Bem, né? Desses mecanismos de gestão da inovação de maneira geral, né? Inclusive fazendo as conexões, aí funcionando como um hub, conectando empresas e instituições, enfim, né? Nesse ecossistema, como a gente costuma utilizar aí, voltado para a inovação, né? Então, acho que seria isso. Muito obrigado, Cirlei. Gente, conhecimento salva. Então, ó, busque conhecimento, busque o pessoal da Gestiona, busque palestra, busque todo tipo de conteúdo. E siga também o Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br em nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu. Obrigado.